Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falar um pouquinho a respeito de transmissões, como elas surgiram e o princípio básico de funcionamento delas. Bom, vamos começar com a mãe de todas, né? O sistema manual, que é o que nós temos aí na maior parte da utilização dos carros, né? Que você tem uma embreagem que faz o acoplamento da caixa de transmissões, né, de relações de marcha ao motor. Nós passamos ao modelo semiautomático. Que é um modelo semiautomático? Aquele que não tem embreagem. Isso apareceu de uma maneira muito arcaica no final dos anos 50 e início dos anos 60, com um sistema chamado Saxomat, que era da DKV, que ele não tinha embreagem, você só engrenava as marchas no câmbio, no painel. Esse sistema caiu em desuso rapidamente e voltou a reaparecer no início da década de 90 na Europa, pois os europeus não tinham gostado muito da combinação dos carros compactos com as transmissões CVT. Então começou a aparecer novamente esse sistema sem embreagem, mas com a transmissão manual, só que de uma maneira diferente. Agora existia um robô que fazia às vezes da embreagem, então era o robô que engrenava a marcha, você engrenava a marcha com a mão e o robô apertava e soltava a embreagem para você. Nós tivemos esse sistema aqui no Brasil no início dos anos 2000, com o Palio Citymatic, com o Corsa Auto Clutch e com a Mercedes Classe A 160. Nós depois passamos ao sistema automatizado de uma embreagem. O que é o automatizado de uma embreagem? Aquele sistema que nós temos um robô atuando na embreagem e um robô atuando na caixa de marchas, engrenando as marchas por você. Então, como é que ele funciona? Ele funciona com esses dois robôs e um módulo eletrônico integrado. Ele apareceu no início da década de 90, ali por volta de 94 a 1995, na Ferrari F355. E começou a se popularizar rapidamente, tá? Passou pela BMW, a M3, daquela geração com câmbio SMG, até chegar ao EasyTronic ali no início dos anos 2000, que veio a chegar aqui no Brasil na forma da Meriva em 2007, e em 2007 também chegou o Dualogic com o Fiat Stilo aqui no Brasil. Depois nós temos o automatizado de dupla embreagem, que consiste mais ou menos no mesmo princípio do automatizado de uma embreagem só que ele tem duas embreagens. Então ele tem dois robôs, né, um em cada embreagem, e uma embreagem serve para as marchas pares e outra para as marchas ímpares. Então ele vai engrenando de uma maneira muito rápida, que você não consegue acompanhar o raciocínio dele, né? Porque ele sempre está com uma engrenagem, uma marcha já pré-engatada, preparada para entrar no mais rápido apertar do acelerador. Aí nós chegamos na automática epicíclica. A automática epicíclica é o automático convencional que nós conhecemos. E o curioso, ela foi inventada por um brasileiro. Pouca gente sabe disso, que o sistema de câmbio automático por conversor de torque foi inventado por um brasileiro durante a década de 30 e ele vendeu a patente para a General Motors, tá, por $10 mil. Ele tinha a opção de escolher entre vender e ganhar os $10 mil ou então ganhar cerca de $1 por cada transmissão produzida. Você imagina hoje o que esse cara deveria ter ganho se ele tivesse aceito ganhar por transmissão produzida, não é mesmo? Mas ele apareceu em 1938 para 1939 no Oldsmobile, né? Um sistema já bem semelhante ao que nós temos, somente com duas marchas. Ficou com duas marchas por muito tempo. Depois, na década de 50, que foram ter 3 marchas. Aí na década de 60 foi 3 marchas direto também. E na década de 70 começamos a ter as 4 marchas, que é um padrão que se usa ainda hoje, né? Por incrível que pareça. E aí, por consequente, foi aumentando o número de marchas indefinidamente, né? O sistema automático, basicamente, ele trabalha com um conversor de torque, que seria, teoricamente, a embreagem, né? Que aí ele não dá um tranco, né? E as engrenagens planetárias, que vão seguindo o conversor de torque, né? Com a marcha seguinte a primeira, segunda, terceira e assim por consequente as engrenagens planetárias, né?
E por fim, nós temos o câmbio do tipo CVT. A transmissão do tipo CVT, ela apareceu no mundo em 1500, não em 1500. Leonardo da Vinci já previa que existiria um veículo com um sistema de polias muito semelhante ao que seria um câmbio CVT. Ele apareceu no mundo para nós em forma de carro ali durante a década de 50 para 60, com uma marca chamada DAF. Essa marca criou o Variomatic, né, que era já um tipo de CVT bem básico, bem arcaico. E essa marca depois ela foi comprada pela Volvo, né? Foi incorporada, mas foi o primeiro CVT do mundo, né? E o que é o câmbio CVT? Basicamente duas polias, né? Que vão variando conforme a pressão que você coloca no acelerador. Então, conforme você vai aumentando a pressão no acelerador, ela vai reduzindo a relação. E conforme você vai soltando o acelerador, ela vai aumentando a relação, assim melhorando a eficiência no consumo do carro. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem.